Bom, então, vamos lá, pessoal. Dando continuidade à parte que a gente tinha parado, a gente falou sobre caldeiras na última aula. Basicamente, a gente fez uma apresentação dos tipos de caldeiras, né? Depois a gente pode retornar e falar um pouquinho mais sobre elas, tá? Como máquina, principalmente, né? Mas vamos falar do principal, por enquanto, para nós aqui, que é o vapor. Tá? O que é o vapor? O que ele é constituído? Né? Qual a importância desse vapor? Então, o que vem a ser o vapor para nós? O vapor vai ser, tá, a água no estado gasoso. Então, quando faz a passagem do líquido para o gasoso, ali nós temos uma área de transição, tá? Quando a água chega a 100 graus Celsius ali, né, então a gente tem uma transformação ali, a gente tem, quando a água se encontrar a 100 graus, nós temos o que a gente chama de calor latente, tá? O que é o calor latente? A quantidade de calor necessária para transformar a água líquida, tá, em água em estado gasoso. Então, é a quantidade de calor necessária para fazer essa transformação. Então, quando a gente está nessa temperatura de 100 graus Celsius, vamos botar assim, nível do mar, né, que é quando a gente tem a pressão atmosférica normal, né, é a tal da CMTP, né, condições normais de temperatura e pressão, né, porque se a gente variar um pouquinho a temperatura ou a pressão, a gente, né, vai ter algumas mudanças, leves mudanças, mas são mudanças significativas em termos de processo. Tá? Mas, em linhas gerais, vamos botar assim. Então, que nós temos ali a água a 100 graus Celsius, está mudando de estado. Então, né, enquanto ele está nessa mudança de estado, recebendo esse calor, essa quantidade de calor necessária para fazer a transformação, em alguns momentos a gente vai ter, né, água no estado líquido e água no estado gasoso convivendo ao mesmo tempo. Né? Então, imagina ali, né, uma chaleira, né? A gente imagina uma chaleira, né? Nós temos ali na chaleira, quando ela começar a ferver, né? Nós não temos toda a água, não ferve toda de uma vez só. Né? Então, vai uma quantidade, tem uma quantidade de calor necessária ali. Então, quando a gente tem esses dois aspectos convivendo junto, líquido e gasoso, então a gente vai ter ali o que a gente chama de vapor saturado. Né? O que é um vapor saturado? Vapor saturado é quando a gente tem, então, essa parte de, né, um vapor úmido, né, e um vapor seco, né, convivendo ao mesmo tempo. Depois, conforme vai aumentando a temperatura, então aí passou essa linha de transformação, né, então, ou seja, quando o vapor começa a se transformar, né, quando a água toda se transformou em vapor, conforme vai aumentando essa temperatura, a gente vai chegar até um ponto que a gente vai chamar de vapor superaquecido. Tá? No vapor superaquecido, a gente já nem vê mais esse aspecto, né, que a gente chama de fumaça, né, de aquela parte visual que a gente vê do vapor. Né? Então, o vapor, a gente já está então nessa parte chamada de vapor superaquecido. Bom, e por que o vapor se tornou tão assim, importante? Né? Então, a gente sabe que a água é o componente mais abundante que a gente tem na Terra. Então, como eu falei na primeira aula, né, a gente está até com o nome errado do planeta, não deveria se chamar planeta Terra, deveria se chamar planeta Água, né? Porque 3/4 da superfície do planeta está submerso, né? Ou seja, coberto por águas. Né? Somente 1/4, ou seja, 25% da superfície terrestre fica fora da água. Tá? Mas isso foi um processo que levou milhares, milhões de anos, né, para a gente chegar nesse ponto que a gente se encontra hoje. E continua se transformando. Né? O planeta continua se transformando ainda uma constante orgânica. Né? Então, todas essas movimentações tectônicas que a gente tem, então, né, vai tendo transformações bastante profundas. Bom, e por ser, então, a água, né, abundante, né, o que ela nos deixa, então, com um baixo custo. Né? Então, a gente tem um baixo custo para a obtenção do vapor,
como forma de promover energia, né? Porque a gente precisa, então, uma transformação, né, de energia. A gente precisa transformar, a gente precisa de energia para movimentar, para transformar, né, para a gente poder transportar objetos, para transportar coisas, né? Então, até mesmo para gerar energia elétrica, né? Então, a gente hoje a grande utilização do vapor é a geração de energia elétrica. Então, como eu falei para vocês, né, para se obter então esse vapor, né, a gente precisa ter controle de três coisas, né, da pressão, da temperatura e do volume de água necessário para fazer a transformação. Tá? Essas três variáveis que a gente chama, né, são variáveis de estado: pressão, temperatura e volume. Tá? Então, são elas que vão regular, né, a, são a partir da regulagem delas que a gente consegue fazer então as transformações. Que a gente consegue, né? Eu quero transformar um volume de água em vapor, né? Bom, a temperatura a gente sabe que é 100 graus Celsius ou 273 graus Kelvin, né? Aliás, 373 graus Kelvin, né? E tendo então o volume de água e a temperatura, né? Então eu posso estabelecer em que pressão isso deve ocorrer, né? Então a gente tem lá as equações da termodinâmica, né, que nos estabelece isso. Elas estão até aqui atrás, eu até estava dando uma outra aula, mas se vocês notarem, a gente tem aqui uma equação lá em cima, que é PV igual a nRT, tá? Pressão vezes volume é igual a nR delta T, variação de temperatura. Tá? P de pressão, V de volume, delta T de temperatura, variação de temperatura, e NR é o número, o que é N? N é o número de moléculas do gás, tá? E R é a constante universal dos gases. No caso, para nós, o gás aí é vapor. Tá? Então, o N tem a ver com a quantidade, com quantidade de moléculas envolvidas. Né? Então, a gente, né, faz um cálculo lá para um volume específico de vapor, a gente vai ter, então, um número de mols, um número de moléculas que a gente pode colocar naquela equação. Tá? Então, para vocês saberem que a gente tem equações de termodinâmica que a gente pode estabelecer, então, para um determinado volume, qual é a pressão necessária. Tá? Então, as relações de temperatura, pressão e saturação permitem a utilização como fonte de calor de temperaturas médias e ainda é de larga utilização industrial, com pressões de trabalho perfeitamente toleráveis pela tecnologia disponível. Aqui, né, a gente tem aqui na nossa apostila, né, um desenhozinho bem esquematizadinho ali, né, para a gente saber, então, que a gente precisa de uma fonte de calor, né? Essa fonte de calor vem então, de um combustível e um comburente, né? Então, a gente tem ali o combustível, que é o oxigênio, né? O comburente, né? A madeira. Tá? Então, ali a gente vai ter, na combustão, né? Desprendimento de calor. Esse desprendimento de calor é o que vai fazer, então, a transferência de energia, né, para a água, para que a água aqueça, né, e a gente possa, então, estabelecer a mudança de estado físico. Tá? Bueno, para que a gente vai utilizar esse vapor? Né? Bom, o vapor já foi usado para várias coisas. Né? A gente já usou o vapor como motor para locomoção, né? As antigas locomotivas, né? As antigas Maria Fumaças, né? Que todo mundo vê em filme, né? Eu cheguei a ver uma Maria Fumaça em atuação, né? Mas eu não sou tão velho assim. Mas eu cheguei a ver a Maria Fumaça, né, ainda em ação. Né? E se vocês procurarem, acho que lá para os lados de Bento Gonçalves tem um museu lá que tem uma Maria Fumaça lá que funciona. Tá? Então, assim como tinha os carros movidos a gasogênio, né, que é os barcos a vapor também se utilizavam do motor a vapor.
O motor a vapor, na verdade, é um cilindro, né? É um cilindro onde ele tem um lado, tem dois lados de admissão, né? Então, ele recebe vapor, né, de um lado, ele empurra o cilindro, né, para o outro lado, né, soltando o gás que está mais frio, né, o vapor que está mais frio. Depois, então, o ciclo reverso, ele injeta vapor do outro lado do cilindro, voltando, fazendo com que o êmbolo volte para a posição original. E assim fica, entrando e saindo. Por isso que vocês, né, quando vem uma maré filme, alguma coisa, né, de uma maré fumaça, vocês veem aqueles jatos de, de vapor enquanto ela funciona, que fica aquele né? É porque está entrando, ele entra vapor de um lado, empurra o êmbolo, né? Entra vapor do outro lado, empurra de volta o êmbolo, então depois tem um sistema de biela-manivela, né? Que tem nas rodas que dão o movimento de tração para a locomotiva. Tá? Então, nada mais é do que uma grande caldeira, aquela parte frontal da Maria Fumaça, uma grande caldeira, tá? Onde vai ter a queima do carvão, né? Aquece a água, aquela água aquecida, então, é o que vai gerar o vapor, que depois vai entrar nos êmbolos, fazendo com que os eixos das rodas se movimentem. Tá? Nos barcos a vapor, o princípio era o mesmo, só que em vez de movimentar as rodas, né, por um eixo, fazia movimentar as hélices dos navios. Né? A desvantagem desses equipamentos é que tu tens uma velocidade baixa, né? Não consegue velocidades muito altas, né? O maquinário é muito grande, muito dispendioso, né? Precisa de mais mão de obra, né? Mais uma, numa Maria Fumaça, precisava de duas pessoas para operar. Né? Tinha que ter o maquinista, né? E o foguista, o carvoeiro ali, que ficava alimentando constantemente, né? a fornalha. Tá? Já numa locomotiva diesel, né? Uma locomotiva diesel, tu só precisa do maquinista. Né? Então, porque ali os motores são de combustão interna, né? Então não tem mistério nenhum. Tá? Mais atualmente, né, esses grandes trens hoje em dia, né, de alta velocidade, todos eles são com motores elétricos, né? Então, com potências bem maiores, né, com uma estrutura bem mais leve, né, se consegue, então, velocidades superiores a que se conseguia com as máquinas a vapor. Tá? A mesma coisa que era com os barcos. Barco a vapor, né, se perdia muito espaço, né, de transporte de carga, na verdade, para acomodar o maquinário do vapor. Né? E a mesma coisa, também tinha que trabalhar com a queima do carvão em espaço confinado. Né? Então, sendo um trabalho bem insalubre. Buenas. Então, essa foi basicamente a história do vapor lá no século XVIII, né? O século XIX todo, né? O século XIX todo é o século do vapor como agente de tração, né? Todo o desenvolvimento tecnológico que se deu no século XIX se deu em função, né, de se desenvolver a indústria em cima da máquina a vapor. Tá? Bom, mas hoje a gente usa o vapor, né, não mais para tração, né? A gente usa o vapor ainda para a geração de energia. Né? Ainda é bastante abundante a geração de vapor através de usinas, tanto das termoelétricas como nas usinas nucleares, né? Que também se utilizam de vapor para a geração de energia. Tá? Então, grande parte da geração de energia elétrica hoje, né, é utilizada a partir do vapor de água, como fluido de trabalho em ciclos termodinâmicos, transformando a energia química de combustíveis fósseis ou nucleares em energia mecânica, em seguida em energia elétrica. Tá? Então,
Esse é a grande utilização do vapor hoje em dia, né? E fora depois a parte nas indústrias de transformação, né? Na indústria petroquímica, na indústria de refino também de óleos vegetais, também se usa bastante vapor, então tem ainda uma gama bem grande. Então, toda a indústria de processo químico, né, ele vai usar como vapor como principal fonte de aquecimento, né, para os reatores químicos, trocadores de calores, evaporadores, secadores e muitos processos, né, onde a gente vai tendo esses equipamentos térmicos, né, necessários para uma indústria de transformação, né, a gente vai ter, então, a utilização do vapor. Tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, né, de indústria de processos, né, onde utiliza vapor, né, secagem de madeira, tem, né, refino, onde a gente tiver, né. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o vapor saturado, aquele que eu falei para vocês, que é aquele vapor que na hora da transformação, tá, a gente teve aquela parte ainda de líquido e gasoso convivendo na mesma pressão, né, antes de haver total transformação do vapor para vapor seco. Tá? O vapor saturado tem grandes vantagens de manter a temperatura constante durante a condensação, a pressão constante. Tá? Isso é uma característica de um fluido como a água. Né? Durante a transformação da, da água de líquido para gasoso, a pressão se mantém constante. Tá? A gente diz ali que é uma transformação eutética, ou seja, não há uma variação da pressão, a gente diz que ali a pressão é contínua. Tá? Então, isso é uma vantagem. Alguns outros fluidos não têm esse mesmo padrão, né? Na hora de fazer a transformação, né? A pressão não é constante durante a, a transformação, ou seja, quando está na parte de calor latente, né? A gente tem uma pressão variável. E na água, não, a gente consegue ter a pressão constante. Então, a pressão de condensação do vapor saturado, né, controla indiretamente a temperatura do processo. O controle de pressão pode ser um controle mecânico de ação direta e é conseguido muito mais facilmente que o controle direto da temperatura. É mais fácil a gente controlar a pressão do que controlar a temperatura. Tá? Então, as vantagens de trabalhar com o vapor da água. A temperatura do vapor saturado pode variar entre 130 a 350 graus. Vai depender também da pressão com que se está trabalhando. Tá? 100 graus Celsius é pressão atmosférica, né? É 1 atm. Conforme vai se aumentando essa temperatura de transformação, né? Vai se alterando a pressão que a gente está trabalhando. Tá? Então, porém, a faixa de temperatura até 170 graus, com 8 kg por centímetro quadrado, né? Corresponde a uma grande maioria de pequenos e médios consumidores de vapor. Tá? Então, aqui a gente tem o vapor saturado, né, a 8 kg por centímetro quadrado, né, a gente vai ali com uma temperatura até de 170 graus Celsius. Tá? Maiores temperaturas são possíveis a custo do aumento da pressão de saturação, o que implica um maior custo de investimento devido à necessidade do aumento da resistência mecânica. Bom, acima desses índices aqui de 8 kg por centímetro quadrado, né, o que vai alterar é que a gente vai precisar, né, que o nosso equipamento, né, para resistir a essas pressões maiores, né, ele vai ter mais robusto, né, sendo mais robusto, né, vai precisar de um custo maior de fabricação. Tá? Então, sempre que a gente vai trabalhar com vasos de pressão, a gente tem que levar em consideração esse custo, né, que a gente vai ter, né, devido a se trabalhar com um equipamento mais robusto. Tá?
Aí a gente tem que fazer a conta para ver se vale a pena, né, esse investimento. Bom, vapor superaquecido, né? O que vai ser o vapor superaquecido? Como eu falei para vocês, acima de uma determinada temperatura, né, e para uma determinada pressão, né, a gente vai ter o aparecimento desse vapor superaquecido, que é um vapor que já não tem traço mais nenhum de líquido, tá? É somente vapor. Então, ele é utilizado em grandes complexos industriais e na geração de energia elétrica ou mecânica em ciclos termodinâmicos. O vapor superaquecido é aquele que possui temperatura mais elevada, geralmente na faixa de 400 a 560 graus Celsius, tá? Dependendo da pressão também. Tá? E para obtê-lo é necessário aquecer o vapor saturado, mantendo inalterada a sua pressão. Tá? O vapor passa a condição de superaquecimento quando ultrapassa a temperatura de saturação de uma determinada pressão. Então, para cada pressão existe uma pressão. Para cada temperatura existe uma pressão que a gente chama de pressão de saturação. Tá? Então, a partir dessas informações assim que a gente vai trabalhar, é que se eu continuar aquecendo, né, eu vou mantendo a pressão constante, eu vou passando, então, de uma situação de vapor saturado para vapor superaquecido. Tá? E qual a limitação que eu tenho para trabalhar com vapor superaquecido? A limitação é sempre física, né? Qual é o tipo de equipamento que eu vou ter, né? E como é que eu vou conseguir os materiais necessários para a construção desse equipamento, né? Para uma temperatura mais elevada, uma pressão mais elevada. Então, nós temos que também levar em conta esses aspectos. Então, até então, mais ou menos metade do século XVIII, tá, por 1750, né, mais ou menos, é que ele, em 1750 para ali que ele começa a se desenvolver mesmo, né? Mas né, os primeiros estudos, um pouquinho anterior a isso, né? Então, o vapor foi a primeira maneira eficiente de produzir energia independentemente da força muscular do homem ou do animal, né? Ou da força dos ventos e das águas, né? Então, assim, anteriormente, antes de se usar o vapor, né, o que se utilizava, né, como força de trabalho, ou como meio para se obter energia, tá? Bom, a gente já conhece, desde da Roma antiga ou da China antiga, né, já se conhecia os moinhos de vento, né, e os moinhos de água. A Roma antiga já se utilizava os moinhos de água, né, nos moinhos de farinha, né, e nos moinhos de moagem de azeitonas, né, para extrair o azeite. Tá? Então, havia grandes instalações na costa do Mediterrâneo, né? Até hoje ainda tem algumas instalações, não que funcionem, mas se sabe lá que ali eram lugares que se tinha grandes rodas d'água, né? E que durante muito tempo se utilizou como força de trabalho o moinho, então, utilizando a, as rodas d'água, né? Então, foi muito bem utilizado pelos romanos, né? Se difundiu por todo o Mediterrâneo e sobreviveu até bem pouco tempo, né? Tanto é que aqui, os descendentes de italianos trouxeram essa tecnologia de rodas d'água, né, para o interior do Rio Grande do Sul, e se estabeleceu os primeiros moinhos de farinha, farinha de mandioca, farinha de trigo, farinha de milho, né, no interior do Rio Grande do Sul, foram quase todos movidos a roda d'água com uma tecnologia trazida pelos italianos, né? E enquanto que há outros tipos de, de moinhos, né, que são os moinhos de vento, né,
quase todo mundo, né, tem uma imagem, né, dos moinhos de vento holandeses, né, que os holandeses eram os campeões de utilizar os moinhos de vento como força como gerador de energia, né, e também, né, as duas piores forças de trabalho para se conseguir energia, né, foi a extração animal, né, se usando, às vezes, juntas de boi, cavalo, mulas, né? E, e o pior né, da nossa história, né, que o Brasil tem como mancha, né, na nossa história, é a utilização da força de trabalho humano, né? Então, os moinhos de cana-de-açúcar, né, utilizaram a mão de obra escrava para gerar a força necessária para os moinhos de cana-de-açúcar, né? Bueno, mas aí, então, é que entra, né, a revolução que se deu na Revolução Industrial é exatamente uma revolução do vapor, né, que começa ali, né, 1690, finalzinho do século XVII, né? O francês Denis Papin, né, ele desenvolveu um princípio de bombeamento de água, né, utilizando o vapor. Esse bombeamento de água, né, que utilizava o vapor, foi idealizado para se utilizar nas minas de carvão, né? Que eles tinham então um problema que era quando as minas eram muito profundas, né? Esses, essas minas começavam a ficar inundadas de água, né? E para tirar a água de dentro da mina, né, eles desenvolveram então um sistema de bombeamento, né? E esse sistema de bombeamento foi utilizado como o vapor, né, para fazer a parte motriz, né? Então, foi aí que começou a história da utilização do vapor. Mas a utilização efetiva dessa tecnologia só iniciou com a invenção de Thomas Savery, né, que ele patenteou em 1698. O problema do Papin, né, é que ele não patenteou, né? Ele divulgou, mas não patenteou, né? E o Severi pegou a ideia, praticamente a mesma ideia do Papin, tá? Modificou algumas coisas e foi lá e patenteou, tá? E depois, em 1712, né, o Newcomen, né, o Thomas Newcomen e o Calais, né, aí também desenvolveram outro sistema, né, mais em cima do que o CVI já tinha patenteado, né? Mas o do Newcomen ele é mais eficiente, né? Então ele acaba utilizando a ideia da caldeira, né? Os outros eles trabalhavam com geração de vapor aberta, né? E ele vem com a ideia então de usar o sistema fechado, né? Que dá uma maior eficiência, consegue maiores pressões, consegue mais potência de trabalho, vamos dizer assim, né? E aí, falando em potência, aí vem o cara mesmo da história que desenvolveu e deixou a máquina a vapor mais ou menos como a gente conhece hoje, né? Que é o James Leclerc, não, James Watt, desculpe, engoli um troço aqui, não sei o que foi. O James Watt, né, é um cara que acaba dando um formato quase que definitivo, né, para a caldeira, né, e isso aí a gente já estava, como eu falei para vocês, depois de 1750, já estamos em 1769, né, e a máquina de James Watt, é ele que acaba, né, através das suas experiências, né, dos, dos seus estudos, é que acaba definindo, né, até o conceito de potência, né? Tanto é que hoje, né, a unidade de potência é o watts, né, em homenagem aos estudos do James Watt, tá?
E ele vem, então, da a caldeira vagão, ou locomóvel, né, que é o que depois vai ser utilizado, né, também nas locomotivas. Né? Quando se bolou as primeiras locomotivas, né, se trouxe a ideia, então, da caldeira de Watt para Então, aqui, apesar de grande desenvolvimento que o Acre trouxe a utilização do vapor como força motriz, não acrescentou muito no projeto de caldeiras. Mas, basicamente, o esquema do Acre era esse aqui que eu falei para vocês. Ó. A gente tem um pistão, onde ele admite, né, o vapor pelos dois lados do pistão. Então, aqui tem, ó, tem uma caldeira, que tem a força, tem a geração de energia, né, tem o combustível aqui, né, o carvão queimando. Temos a água aqui dentro da caldeira, gerando vapor. Então, tem uma válvula pelo caminho A e uma válvula pelo caminho C ali. Então, ó, o que acontece é que ele vai injetar vapor por A, empurrando o êmbolo para cima. Né? Quando atingir determinada pressão, né, ou atingir um determinado espaço, o êmbolo vai retornar e depois ele, então, ele vai injetar o vapor por baixo, por cima aqui, ó. Ele injetou por baixo, empurrou para cima. Quando ele chegar num ponto mais alto, ele injeta vapor por cima, empurrando o êmbolo para baixo e fica, então, nessa parte, nesse jogo de empurra para cima, empurra para baixo. Tá? E aqui a gente, então, tem um balancinho e a biela, né? Que, biela balancinho, né? Fazendo com que a roda vá girando. Tá? Então, esse é o protótipo, né, de James Watt, que deu origem a quase todo o esquema de vapor que depois foi utilizado durante mais ou menos as máquinas a vapor, assim como as locomotivas, né, elas perduraram até a década de 40, né? Na década de 50 que se vai substituir as locomotivas a vapor pelas locomotivas diesel, né? Então, nos finais do século XVIII, início do século XIX, né, os primeiros desenvolvimentos de caldeira com tubos de água, tá? Que é o modelo de John Stevens, que movimentou um barco a vapor no Rio Hudson. Tá? Então, aí já é o primeiro tipo de caldeira a vapor para ser colocado num barco. Tá? Em 1856, Stephen Wilcox projetou um gerador de vapor com tubos inclinados e com a associação com George Babcock, né, tais caldeiras passaram a ser produzidas com grande sucesso comercial. Tá? Então, como a gente viu lá na aula de caldeiras, aqui são as caldeiras de tubos inclinados, né? Então, já em 1877, elas já estavam sendo utilizadas. Né? Em 1888, Stirling desenvolveu a caldeira de tubos curvados, cuja concepção básica é ainda hoje utilizada nas grandes caldeiras de tubos de água. Tá? Então, a caldeira Stirling, até hoje, quer dizer, o princípio do processo ainda é o mesmo, né? Tá? Com outra tecnologia, não mais com a tecnologia do século XIX, mas o princípio de funcionamento continua o mesmo. Tá? Nos últimos anos, o desenvolvimento técnico dos geradores de vapor se deu principalmente no aumento de pressões e temperaturas de trabalho no rendimento térmico, na utilização dos mais diversos combustíveis, principalmente em formas de controle automático dos equipamentos. Tá? Então, o que a gente tem hoje, assim, a gente tem um controle de materiais, a gente tem um conhecimento maior do que se tinha há cento e poucos anos atrás, 140 anos atrás, mais ou menos, daí, né? 80, uns 140 anos atrás. Então, há 140 anos atrás, a gente tinha materiais menos nobres, né? Basicamente, se trabalhava muito era com chumbo, com ferro fundido, né? Os aços não tinham aço de boa qualidade ainda, né? Os aços liga eram pouco desenvolvidos, tá? Então, hoje, quando a gente tem materiais mais novos, a gente tem materiais de melhor qualidade, a gente tem processo de fabricação de melhor qualidade, então a gente tem
E como se conhece melhor os ciclos termodinâmicos, a gente tem controle melhor dos ciclos termodinâmicos, né? Então a gente tem ciclos termodinâmicos mais eficientes do que se tinha há 140 anos atrás. A gente tem ciclos termodinâmicos regenerativos, né? Onde a gente reaproveita, né, parte do vapor condensado, né? Porque o que acontece é que a gente gerou vapor, mas durante o processo que o vapor está se transportando de um lugar para outro, né, ele começa a condensar, ele começa a voltar a ser água, né? Então, o que a gente pode fazer é regenerar esse condensado, né, a gente faz a coleta desse condensado, faz ele voltar a ser vapor superaquecido de novo, né, injeta ele no sistema, né, aumentando a eficiência do ciclo, né? Se a gente deixar o ciclo sem ter um ciclo regenerativo, né, o que acontece é que a gente vai perdendo capacidade, vai perdendo eficiência. E tendo esses caminhos regenerativos, né, a gente vai aumentando, a gente vai pegando então essa parte condensada, a gente aquece de novo, ele vira vapor superaquecido e vai completar o ciclo, né? Então, nos últimos anos, né, o desenvolvimento técnico dos geradores de vapor se deu principalmente no aumento das pressões e temperaturas de trabalho, no rendimento térmico, na utilização dos mais diversos combustíveis e principalmente em formas de controle automático dos equipamentos. Aqui temos uma visão de ciclos, né, termodinâmicos, de seus controles, né? Então, aqui eu falei para vocês, a gente pode ter, né, um ciclo feito em etapas, pode ser feito, né, com regeneração do sistema. Então, a gente tem vários tipos de ciclos. Antes de entrar no motor de combustão, eu vou mostrar uma coisinha para vocês aqui. Vou parar um pouquinho aqui. Vou falar sobre... Vou mostrar para vocês, vou falar aqui. Então, vou falar um pouquinho dessa parte aqui, que é a parte de geração de energia elétrica, né, que é onde a gente tem hoje o nosso maior campo de consumo de vapor. Tá? Então, o que vem sendo um gerador elétrico? Né? Então, o gerador elétrico, né, é um dispositivo que vai nos converter energia não elétrica em energia elétrica. Tá? Na realidade, assim, em termos de física, a energia ou é potencial ou é cinética, né? A gente tem assim que a gente querendo entrar aqui. Só um minutinho, gente, eu vou tentar ver quem está querendo entrar aqui. Alguém pediu e eu não aceitei. Agora já. Eu perdi a pessoa que estava querendo entrar. Bom, Professor, tem como dar um zoom na tua apostila aí para ficar melhor para nós ver? Pelo menos aqui na minha tela tá meio pequena as letras. vamos entrar, peraí. Esse slide aí está aparecendo, tá pequenas letras? Para mim aqui na minha tela tá pequena e tá meio embaçada, tá impossível de ler, na verdade. Tá para todo mundo assim, ruim? Para mim tá bom. A mim tá tranquilo. Eu não tenho É a aqui minha como... tela mesmo. Oi? Obrigado, professor. É a minha tela mesmo, deve ser. Tá. Ah, mas aí é só aproximar ela no celular. Eu tô Dá um vendo zoom. no computador. Dá um zoom no... Você está no computador ou está no celular? Computador. Então, aí, eu acho que tu que vai ter que botar em tela cheia, eu acho. Aí, tá. E eu já estou no máximo aqui, já está na exibição de slide. Buenas. Ok, obrigado. Desculpa interromper a aula. Não, mas depois eu vou disponibilizar o slide lá no grupo. Não se preocupe.
Tá? Buenas. Então, voltando a falar sobre... Eu não consegui achar a pessoa que queria entrar. Então, falando então aqui que a gente vai transformar energia, algumas formas de energia em energia elétrica. Hoje o que a gente precisa é isso, a gente precisa de energia elétrica, né? É o que move o mundo hoje, né? É a energia elétrica. Então, fisicamente falando, o que a gente tem? A gente tem a energia cinética e a energia potencial, tá? E a energia elétrica é uma das manifestações da energia cinética, que é o movimento. O que é a energia elétrica? É o movimento dos elétrons, né? Então, quando os elétrons se movimentam, né, a gente tem a corrente elétrica. Tem a corrente elétrica, então, essa corrente elétrica vai nos proporcionar uma diferença de potencial, que a gente usa essa diferença de potencial, né, para mover uma máquina, para mover um carro, para acender a luz. Então, a partir dessa característica de energia elétrica que a gente, então, consegue movimentar várias coisas. E como é que a gente vai obter, então, a energia elétrica? Então, a gente tem uma parte da energia, assim, se eu dissesse para vocês, hidrelétrica. A hidrelétrica tem uma represa, né, onde eu tenho água, a água que está represada passa por dentro de um tubo, o tubo passa por dentro de uma turbina e faz a turbina se mexer, a turbina se mexe, sai água do outro lado e a turbina, enquanto se mexeu, gerou energia elétrica. Tá simples demais, né? Mas, na realidade, o que está acontecendo dentro desse sistema? Eu preciso, para gerar energia elétrica, eu preciso, tá, que eu tenha um campo magnético flutuante, que seja um campo magnético que ele seja... esse campo magnético ele tem que ser variável, ele tem que variar ao longo do tempo. Como é que a gente faz para ele variar? A gente faz ele variar, né, fazendo com que bobinas, né, se movimentem, né, dentro de um campo magnético que está estacionário. Ou seja, eu tenho dois ímãs, tá? Eu tenho até mais, né? Vamos botar assim, o mais simples de todos. Eu tenho dois ímãs. Tá? Então, dois ímãs que estão parados, tá? E eu faço uma bobina girar dentro desse campo magnético estabelecido por esses dois ímãs. Tá? Então, um ímã de um lado, tem um ímã do outro, então tem o campo magnético que vai do norte de um para o sul do outro. Tá? Então, e a bobina se mexe dentro, ela tem que se mexer dentro desse campo magnético. Quando a bobina se mexe dentro desse campo magnético, aparece, então, movimento dos elétrons. Os elétrons acabam se movimentando dentro dessa bobina. Os elétrons dos fios da bobina, eles acabam se movimentando. Esses elétrons se movimentam, né, gerando corrente elétrica. Sempre que os elétrons se movimentam dentro de um condutor, né, aparece a tal da corrente elétrica. Por isso que a gente diz que é uma corrente elétrica induzida, porque a gente está induzindo, né, eu que estou induzindo, estou fazendo surgir uma corrente elétrica naquela bobina. Né? Então, eu faço... O que essa água que está passando da represa, entrando no tubo, está fazendo para a turbina? A turbina, né, recebe água, ela gira, tá? Ela faz o contrário da bomba, a bomba puxa a água, né, para passar água para o outro lado. A turbina não, a turbina é induzida a se mexer. Né? A turbina, ela recebe força de fora e ela acaba se mexendo. Então, é o contrário da bomba. A turbina, mais ou menos, o funcionamento dela é quase que o contrário da bomba. Tá? Então, a água passa pela turbina, a turbina gira, né? Ela gira o eixo, que faz girar a bobina que está dentro do campo magnético. Essa bobina que girou dentro do campo magnético, né? Aparece, então, a corrente elétrica. E essa corrente elétrica que apareceu, então, é que eu pego e tiro ela, né, da bobina e distribuo ela para ser utilizada. Tá? Esse é o princípio básico, então, de geração de energia elétrica através de energia
né, potencial gravitacional da água. Então, tem a energia potencial da água, ou seja, a água está parada, e ela vai se transformar em energia cinética do movimento da água no tubo, né? Que se transforma em energia cinética do movimento da turbina, que se transforma em energia cinética do movimento do eixo, né? E essa energia cinética do movimento do eixo, então, faz surgir, né, um movimento dos elétrons dentro da bobina. Esses elétrons se movimentando dentro da bobina, né? Então, apareceu a tal da energia elétrica, que nada mais é da energia cinética, né, a energia de movimento dos elétrons. Tá? Então, esse é o processo mais utilizado no Brasil, de hidrelétricas. Né? O mundo todo não tem essa quantidade de rios, né, e disponibilidade de água que a gente tem aqui. A gente tem o maior reservatório hídrico do mundo. Né? Então, a gente tem, né, condições de ter as maiores usinas hidrelétricas, a gente pode ter a maior quantidade de usinas hidrelétricas, né? Mas a gente não pode contar que elas vão ser sempre infalíveis. Né? Daqui a pouco vem uma estiagem, né? E os rios baixam e a gente não tem, então, a geração da energia elétrica necessária por hidrelétrica. Então, a gente tem que ter outros, né, princípios, outros tipos de geração. A energia eólica vai funcionar mais ou menos que nem a hidrelétrica, então aqueles cataventos que a gente vê na beira da praia, aqueles geradores eólicos, né, que nada mais é do que são enormes turbinas, são turbinas porque é o vento que vai fazer, né, da energia cinética do vento, transforma, né, em energia cinética de rotação da turbina do gerador eólico, que gira o eixo, que gira uma bobina que está dentro de um, de um campo magnético, mesma coisa. Né? Então, a bobina gira dentro do campo magnético, né? O campo magnético, né, se torna variável, o campo magnético variável, então gera movimento de elétrons surgindo da corrente elétrica. Tá? Então, o princípio da turbina eólica, o mesmo princípio da hidrelétrica. Tá? É uma turbina sendo movimentada não mais por água, mas por vento. Já agora, as termoelétricas e as termonucleares, né, por isso que elas vêm com termo no nome, é por movimentação de vapor. Tá? O que faz a turbina se movimentar, no caso, é a corrente de vapor. Então, eu tenho que gerar vapor para que isso ocorra. Tá? O único que não tem o mesmo princípio, que foge totalmente desses princípios, é o gerador de energia elétrica solar. Tá? Porque aí é por efeito fotoelétrico. Tá? Aí é uma outra história. Como é que é gerada energia solar? Como é que a gente capta? Na verdade, a gente capta energia, né, energia solar. Então, aí é por efeito fotoelétrico, né? Porque, né, há uma incidência de raios do Sol sobre o... Bom, aí é uma outra história, nem vou mexer aqui nisso aqui. Tá? É um outro conceito que foge um pouquinho da física clássica. Tá? Então, as usinas hidrelétricas, como eu expliquei para você, o princípio básico é da força de uma queda d'água para gerar energia elétrica. Essas usinas possuem enormes turbinas, né, que são parecidas com os cataventos que a gente vê nas usinas eólicas, né, que rodam impulsionadas pela pressão da água, né, de um rio represado. Ao girar as turbinas, né, elas acionam geradores que produzirão energia. Tá? Então, como eu falei para vocês, o gerador, o que ele faz? Né? Não é assim que ele gira lá dentro e sai energia do nada. Né? O que faz é que ele tem, lá na ponta do gerador, ele tem uma ai, gente, agora me deu um branco aqui. Ele tem as espiras lá dentro, né? Então aquelas espiras vão girar dentro das espiras da bobina, né? As espiras da bobina que giram dentro do campo magnético, e aí, por causa desse giro das espiras da bobina dentro do campo magnético, é que aparece a corrente elétrica. E realmente ela aparece, bem assim, ela aparece.
tá? Na realidade, a gente induz os elétrons que estavam parados a se mexerem. No Brasil, as hidrelétricas são os principais responsáveis pela energia utilizada no país. Tá? Uma grande hidrelétrica custa muito caro para se construir e tem grande impacto ambiental. Então, uma usina hidrelétrica como Itaipu, né, ela, no momento que ela foi criada, né, se houve para se formar aquele grande lago, né, o lago de Itaipu, né, algumas cidades foram alagadas, né, se não me engano, 2 ou 3 cidades ali da volta as pessoas tiveram que ser relocadas. Em algumas outras hidrelétricas também as pessoas são relocadas. É por isso que existe até um movimento de pessoas que são atingidas por barragens, né? As pessoas têm que deixar suas casas, deixar sua cidade, deixar sua história, né? Algumas pessoas tiveram que deixar, por exemplo, até, né, as pessoas não tiveram mais o direito de visitar os cemitérios, porque os cemitérios das cidades ficaram soterrados, né, embaixo da, do lago. Né? Então, as pessoas tiveram que deixar para trás, né, toda uma história. Né? Então, tu não pode mais nem reverenciar teus mortos, né, porque eles estão lá, embaixo do lago, lá, e tu não tem mais acesso a... Então, tem um impacto não só ambiental, mas também tem um impacto social, né, a gente ter uma grande hidrelétrica. Né? Talvez o modelo mais confiável tivesse que a gente tivesse, em vez de ter uma grande hidrelétrica, a gente tivesse, né, uma série de pequenas hidrelétricas. Né? Talvez o impacto ambiental e social não fosse tão grande como quando a gente constitui uma hidrelétrica de porte desse tamanho. Né? A vantagem é que a gente não depende, né, de combustível fóssil para poder gerar, né, energia elétrica. Né? Simplesmente a gente represou a água e se usa água represada. Né? Então, em termos de energia renovável, a gente está de boa nesse detalhe. Quando a gente usa energia eólica também, né, a gente está ali com uma energia renovável que independe de combustível fóssil. Tá? Cerca de 20% da energia elétrica gerada no mundo todo é proveniente de hidrelétricas. Tá? Números aproximados, aqui no Brasil, a energia hidrelétrica é responsável por 75 milhões de quilowatts. Né? São 158 usinas em funcionamento. Tá? E a gente ainda tem 9 que já estão em fase de conclusão, né? E tem mais 26, né, que estão sendo... Tem permissão para ser construída, mas ainda não entraram, né, ainda não foi disponibilizado recursos governamentais para a construção dessas outras 26, né? Porque se fala muito em iniciativa público-privada, né? As outorgas existem, mas nenhuma empresa privada se candidatou para construir sozinha. Né? Todas as empresas privadas querem, né, se associar com o governo, quer utilizar da sociedade com o governo para poder fazer essas usinas. Né? Tirar dinheiro do bolso, ninguém quer tirar dinheiro do bolso para fazer. As termoelétricas. Então, o que acontece com as termoelétricas? Na termoelétrica, a gente vai ter, então, o esquema de geração de energia é uma fornalha, né? Então, eu preciso queimar combustível fóssil, né, de alguma maneira, né? Seja ele carvão mineral, carvão vegetal, bagaço de cana, casca de arroz. Aqui em Pelotas, a gente tem, na secagem do arroz, se usa muito as fornalhas com casca de arroz, né? Usando a própria casca do arroz para queimar nas fornalhas. Tá? Então, a fornalha vai aquecer a água que está dentro de uma caldeira, que trocando em miúdos, a caldeira é uma grande panela de pressão, né? Que aí tem vários tipos de caldeiras, né? Que a gente viu, pode ser de tubo, pode ser, né, água tubular, fumo tubular, né? Então, vai depender da pressão que eu quero, do vapor e do tipo de vapor que eu quero na saída dessa caldeira. Tá?
Esse vapor d'água, então, já vai ser injetado, né, numa tubulação para que esse vapor, então, vá fazer aquele papel de movimentar uma turbina. Então, vai ter uma turbina, né, e essa turbina, as pás da turbina são movimentadas pela injeção de vapor em alta velocidade, né, faz, então, a turbina girar, aí todo aquele processo. A turbina gira, gira o eixo, gira, né, as espiras lá da minha bobina, né? E a bobina e as espiras da bobina, então, fazem com que a corrente elétrica apareça, né? Gerando então vai gerar a energia elétrica que eu necessito, tá? Buenas. Depois existe todo um processo de recuperação desse vapor, né? Depois que ele passou pela turbina, ele vai então passar por um lugar chamado condensador, ou seja, para voltar a ser água, né, para poder ser bombeado de volta para a caldeira. Então, depois que ele passou pela turbina, a gente recupera esse vapor, né? Essa é uma diferença lá dos primeiros processos termodinâmicos lá da época do James Watt, do Newcomen, né? É que esse vapor não era recuperado, né? Esse vapor, ele simplesmente era dispensado. É por isso que vocês viam lá na tal da Maria Fumaça, né, que se chamava de Maria Fumaça, não era fumaça, era vapor da água, né? O vapor era dispensado, né? Então precisava de tanto em tanto lugar ser reabastecido de água, aquele sistema de vapor. Então, ao longo de uma estrada de ferro, né, tu tinha as estações, desculpa, na estação, as estações de abastecimento de água, né? Então, aqui em Rio Grande, nos primórdios das primeiras locomotivas a vapor, né? A locomotiva chegava, o ponto final da locomotiva era aqui, onde a balsa hoje aqui, onde a balsa para São José do Norte era o final da linha, né? Antes de ter o Porto Novo, né? Então eu vinha até o Porto Velho, né? E aquela estação marítima, né? A estação marítima ali tinha então uma caixa d'água que era para abastecer a, a locomotiva, e aquele campo ali onde os carros ficam ali esperando ali onde os carros ficam ali esperando para ir para São José do Norte, ali tinha a parte onde fazia a locomotiva dar retorno, né? Tinha o retorno da locomotiva, só ela retornava, voltava aos trilhos, né? Para puxar os trens de volta, né? Então, depois tinha uma estação quase que em frente a Ipiranga, né? Que era onde tinha as Casas Pretas, né? Tinha a estação das Casas Pretas, e depois aí tu tinha uma derivação, ou tu ia para o Porto Novo, né? Depois, quando teve a linha do Porto Novo, e se ia até a Gare, que era lá na entrada do Porto Novo. Ou tu ia para a estação ferroviária, tá? Em cada lugar desse tinha uma caixa d'água, né, para abastecimento de água das locomotivas, porque era um sistema aberto, tá? Não era esse sistema fechado de recuperação, não tinha o sistema de condensador, retorno de água. Então, para que ocorra, né, geralmente algum tipo de combustível fóssil, como petróleo, gás natural, carvão, ele tem que ser queimado na câmara de combustão. O vapor movimenta as pás de uma turbina. Cada turbina é conectada a um gerador que gera eletricidade. Como eu falei para vocês, no gerador, o que está acontecendo é a bobina, né, se movimentando dentro de um campo magnético. A termoeletricidade também causa impactos ambientais, né? Por quê? Porque a gente está queimando combustível fóssil ou algum outro tipo de combustível, né? E a gente está fazendo emissão de CO2, né? E se a gente está fazendo emissão de CO2, a gente contribui para o aquecimento global, tá? Através do efeito estufa e também, como eu falei outro dia, da chuva ácida, né? Dependendo do tipo de combustível que a gente está queimando, a gente também está colocando no ar
né, componentes da chuva ácida. A queima do gás natural lança na atmosfera grandes quantidades de poluentes, além de ser um combustível fóssil que não se recupera. Tá? Esse é o problema dos combustíveis fósseis, né? Uma vez queimado, né, nós não temos a renovação. Ou seja, ele tem data de validade, né? O dia vai acabar. As termoelétricas apresentam alto custo de operação, em virtude do dinheiro utilizado na compra de combustíveis, por isso elas se tornam, né, elas são mais caras. Então, num tempo de escassez de hídrico, como a gente está agora, né, que a gente está com uma grande estiagem no Sudeste e no Centro-Oeste. Ou seja, os níveis dos rios do Sudeste e do Centro-Oeste estão baixos, né, não estão possibilitando que as hidrelétricas forneçam capacidade total de energia. Então, o que a gente está precisando? A gente está precisando completar essa energia através das termoelétricas. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem as centrais termoelétricas, são aquelas que tem lá em Bagé, né? Ou ali na região de Ulha Negra, né? Que é uma região onde se tem um fornecimento de carvão mineral muito grande, né? Na toa que o nome da cidade é Ulha Negra, né? E então nessas regiões, né, por ter abundância de carvão mineral, né, o ideal ali então é uma termoelétrica. Mas, né, a gente tem as contrapartidas, né, que é a poluição que é gerada na queima das termoelétricas. E mais recentemente, né, depois dos avanços da física moderna, né, então com os avanços, né, dos estudos da física moderna, a gente conhecendo da física das partículas, né, então sabendo como se comportam, né, os elementos radioativos, né, e a gente então pode se utilizar desses elementos químicos radioativos para a gente usar na geração de energia elétrica. Então, como é que vai funcionar uma usina nuclear? Na realidade, a gente vai ter praticamente dois circuitos, tá, de vapor. Então, a gente tem o circuito primário e o circuito secundário de vapor. Tá? No circuito primário, é aquele que está ele está num sistema fechado, né? Não tem reabastecimento, né, de água, ele funciona com aquele mesmo nível de água, que é o sistema que fica em contato direto com as varetas, né, de urânio ou outro, mas basicamente urânio, né? Então, assim, a gente tem as barras, as varetas de urânio, que ficam dentro dessa água. Essa água é aquecida até uma temperatura de vapor superaquecido, né? Esse vapor superaquecido, então, ele tá ali, né, nesse circuito, então é gerado, né, pelo contato. Essa água fica em contato com as varetas direto, tá? Então essa água aí ela tem que estar em circuito fechado porque ela é totalmente contaminada por radiação nuclear, né? Então, ela está toda contaminada por radiação, mas ela fica nesse circuito fechado. E esse vapor que está no circuito gerado, fechado, ele entra por um outro circuito, que é o circuito secundário, tá? Que aí sim que a gente tem a água com circulação, então esse vapor superaquecido aquece o outro vapor, a outra água, também gerando vapor, né? Uma temperatura um pouco mais abaixo, né? E esse vapor, então, é aquilo que vai movimentar as turbinas, né? E gerando a energia, tá? E esse completa o circuito, né? Passa por condensador, mesmas coisas que nos outros, normal nos outros. O circuito externo é normal, tá? O circuito secundário, tá? E a gente tem que ter um sistema de refrigeração, né? Então, a gente tem que ter um sistema de refrigeração para o sistema principal, primário, e um sistema de refrigeração para o sistema secundário.
né? Esse sistema de refrigeração aqui não pode falhar. Quando falha, o que acontece com a usina nuclear, o que aconteceu em Chernobyl, o que aconteceu no Japão, né? Aí é o colapso da usina, porque não tem como parar o aquecimento das varetas de urânio, né? São material radioativo, ele está sempre emitindo radiação, não para de emitir radiação, tá? Claro que tem um nível de emissão, vai até um certo ponto, e um certo ponto que ele não aquece, não consegue mais aquecer a água, mas ele continua radioativo, ele continua emitindo, não mais o suficiente para aquecer a água, né? Então, por isso que depois essas varetas que elas emitiram até um certo ponto de radiação que ela não consegue mais aquecer a água, essas varetas elas têm que ser isoladas, né? E aí é o problema de se livrar desse material radioativo. No início dos anos 50, se botava dentro dos tubos de concreto e jogava no mar, né? E aí se viu que não era o mais correto, né? Hoje o que se faz, né, é que se pega essas varetas que não aquecem mais a água, se coloca dentro de tonéis com concreto e chumbo, são lacrados e se deposita em minas subterrâneas, né, de grandes profundidades. Então, esse material radioativo é colocado dentro de uma mina, né, e essa mina de grande profundidade, né, para que depois ele vá ficar soterrado, né, uma mina que vai ser desativada, né, aonde as pessoas não devem mais ter acesso a esse local. Tá? Depois se lacra isso, se lacra com concreto, se lacra essa mina, para que não se tenha mais contato, porque isso ainda vai levar milhares de anos com, com a atividade nuclear de radiação. Né? Não mais suficiente para aquecer água, mas suficiente para fazer grandes estragos, né, no meio ambiente. Então, as usinas nucleares utilizam o princípio da fissão nuclear para gerar calor. Dentro do reator nuclear, centenas de varetas contendo material radioativo são fissionadas e elas são que liberam muito calor. Esse calor irá aquecer a água, totalmente pura, que fica dentro do reator. Ela pode chegar a incríveis 1.500 graus Celsius. Então, no sistema primário, a água, o vapor pode chegar a 1.500 graus Celsius, uma pressão de 157 atm. Então, assim, é uma coisa absurda mesmo, né? Então, a eficiência de uma usina nuclear é muito, muito grande. Em relação a uma usina termoelétrica, ela é muito, muito mais eficiente, né? E totalmente limpa, né? Se ela for bem segura, se ela for, né, bem controlada, segura, né, que não haja vazamento, não haja possibilidade de colapso, né, ela é uma boa opção para a geração de energia. Tá? Então, essa água quente irá seguir o tubo até um vaporizador, depois volta ao reator completando o circuito primário. Lá no vaporizador, né, uma outra quantidade de água fervida pelo calor dos tubos, onde passa água extremamente quente do reator. Então, o que acontece então é que essa água do primário vai aquecer a água do secundário. E essa água do secundário que é aquecida se torna vapor, né, é que vai sair pelos canos até onde ficam localizadas as turbinas e o gerador elétrico. Tá? E o vapor d'água pode girar as pás da turbina a uma velocidade de 1.800 RPM. Também é uma velocidade muito, muito alta, né, para um sistema da capacidade que a gente tem. Depois que o vapor executar sua função, ele segue para o condensador, onde vai virar água novamente, né, e retornar ao vaporizador, né, completando o circuito secundário. Então, a gente, na usina nuclear, a gente tem, então, dois circuitos de vapor. O vapor primário que fica confinado, né, e o secundário, que é o que realmente vai funcionar como gerador. Né. Para que o condensador transforme o vapor do circuito secundário em água, é necessário que ele seja
abastecido de água fria. Essa água pode vir dos rios, de lagos próximos, tá? Pode vir até do mar, né? No caso aqui no Brasil, do Angra dos Reis, essa água é água do mar mesmo, né? Que é utilizada para o resfriamento do sistema do circuito secundário. Tá? Ao passar pelo condensador, essa água fica quente, necessitando ser resfriada nas torres de resfriamento, né? Que é a parte grande, aquela parte que, né, que o pessoal vê, né, das estruturas das usinas nucleares, né, que é a torre de resfriamento. Né? Então, para vocês verem o quão grande é o sistema, que a torre de resfriamento é a estrutura maior do que a parte da cúpula da energia mesmo. Tá? Que aí a gente chama esse circuito de resfriamento de circuito terciário, né? Ou sistema de refrigeração. E o mais simples de todos, né? Então, que é a usina eólica, né? Que é isso que a gente está vendo agora se propagar e agora deu uma parada na produção. A gente tem, ainda, por exemplo, aqui em Rio Grande, a gente tem 2 parques eólicos para serem terminados. Né? A gente está com eles parados, esperando, né, que se retome os investimentos, né, na área de geração de energia eólica. Né? A gente já éramos para estar bem adiantado, né? Se tivéssemos bem adiantado na produção de energia eólica, talvez a gente nem estivesse discutindo agora, né, crise hídrica, né? Mas isso é Brasil. Né? Tá? Então, na usina eólica, né, o fluido que faz gerar a turbina, que é a hélice ali, é o vento, né? E é bem mais simples, aí é direto, o vento, né, faz a turbina girar, né, faz então a hélice gira o eixo, né, faz a mesma coisa, que gira as bobinas dentro do gerador, né, transformando em energia elétrica. Tá? É bem simples o sistema. Tá? Então, na disposição da energia eólica, dos geradores eólicos, vocês vão ver que nem todos estão na mesma posição, nem todos, né? Porque tem que aproveitar as correntes de vento. Então, tem que ter um estudo realmente da predominância das direções de vento, né? Para tu direcionar as tuas turbinas para ter a maior captação possível. Né? Nem todas elas vão ter a mesma captação ao mesmo tempo. Então, tu tem que ter vários posicionamentos dos teus das tuas hélices, para que tu possa ter o melhor aproveitamento da tua carta de vento. Tá? Então, aqui o comportamento das cargas elétricas, só para saber, né, mais ou menos, que um circuito elétrico, né, ele é semelhante como se fosse um circuito hidráulico, para a gente saber que, né, a gente tem só fazer a analogia, né, que no circuito elétrico a gente também trabalha com movimento, só que não é movimento de, sei lá, a água seria de fluido, né, ou de vento, que é o ar. Aqui é cargas elétricas, né, ou seja, são os elétrons que estão se movimentando, né, no circuito. Tá? Então, era essa parte que eu queria mostrar para vocês, que é da parte de geradores elétricos. Tá? Só para a gente ter, então, uma boa noção do que é aonde é utilizado o vapor. Tá? Então, essa é a grande utilização do vapor hoje. Claro que ainda tem outras utilizações do vapor, né, na indústria de alimentos, né, que a gente utiliza o vapor, né, tanto na parte de cozimento, né, de alimentos, na parte de processamento. Na parte de refinos, né, a gente utiliza o vapor para refinar o óleo de soja, né, para refinar o petróleo, então a gente utiliza o vapor, né, nessa parte de refino. Né? Então, na refinaria, basicamente, a gente tem ali também aquecimento, né, do petróleo cru, então vai passar um vapor superaquecido, né, passa ali com uma temperatura bem alta, né? A temperatura alta, então vai fazer com que aquele óleo cru também comece a entrar em uma temperatura maior, né? E aí tu vai então começar a ter as camadas, né, de
uma torre de FCC, que é um craqueamento catalítico, né? O que é o craqueamento catalítico? Conforme vai aumentando a temperatura, né? Vai quebrando a cadeia do petróleo, né? Porque a cadeia do petróleo são 24 carbonos, né? Conforme a temperatura vai quebrando, né? Então, quebra em 12, depois quebra em 6, né? Ou quebra em 8, quebra em 16, tá? Dependendo da temperatura, vai se quebrando na quantidade de carbono. Então, eu quero gás de cozinha, é butano, né? Eu tenho que ter uma temperatura que eu sei que naquela temperatura, aquela cadeia que era de 24 vai ter uma cadeia só de 4 carbonos, né? Aí eu tenho o tal do butano. Eu quero gasolina, que é octano. Então, tem que quebrar uma temperatura que eu sei que vai quebrar ela em 3 pedaços. Vai quebrar a cadeia em 3 pedaços, vai me sobrar 3 pedaços de 8 carbonos. Aí tem o tal do octano. Tá? Às vezes é octano, mas é octano. Tá? A grande maior parte da gasolina é octano. É uma mistura de octano com heptano. Tá? Mas por isso que a gente fala em octanagem, né? Seria a quantidade de octanos que tem na gasolina. Tá, então por hoje eu vou dar uma parada aqui, porque para não começar uma parte nova, que a outra parte já vamos começar a falar, senão a gente quebra. Se eu fosse continuar aqui, eu ia quebrar, ó, porque agora a próxima parte é de motor de combustão. Tá? Então, para não quebrar, a gente começar hoje, daqui a pouco tem que parar. Tá? Então, amanhã a gente continua com motores de combustão interna, que é essa parte aí, tá? Então, a parte do vapor, né, é mais ou menos isso que eu tinha falado com vocês, tá? Sem alguma dúvida, perguntas? Então, tudo de boa, então? Podemos encerrar por hoje? Não temos mais nenhuma pergunta, então. Ninguém fez pergunta, né? Eu vou dizer que não temos mais perguntas, ninguém perguntou nada. Então, não tendo perguntas, né, gente? Vamos dar uma descansada na mente. Amanhã a gente volta aí, tá? Tenham todos uma boa noite, um bom descanso para todos.